agenciadepodcast.com.br. Oi, gente! Começando mais um episódio desse podcast. E hoje tem uma convidada muito especial pela primeira vez, Lorena Chaves. Olá, estou aqui, que honra. Obrigada por ter aceitado. Obrigada eu. A gente já se conhecia, né? Acho que a gente se encontrou 2 vezes, pessoalmente. 3. Se for um absurdo, né? A gente tinha que ser mais amiga. Uma vez no ZDL, eu lembro. Acho que você tinha acabado de mudar. Eu não te conhecia ainda, não sabia o que você fazia. E depois numa padaria, só tipo uns só rolê, comendo. assim, só comendo. E, enfim, a gente já se conhecia e eu resolvi convidar a Lorena pra gente gravar esse podcast porque assisti uns stories que ela fez esses dias e parei tudo que eu tava fazendo pra prestar atenção, tava super interessante. Parabéns, é um talento. Obrigada. Um A gente talento. tá tentando aí. Se a música não der certo, a gente vai pra outros lugares. Um talento, assim, a dedicação de botar efeito, escrever, nossa, foi incrível. E, enfim, ela tava conversando. Você tem um tema, assim, que você tava falando ou você só tava falando? Cara, engraçado que veio na hora, veio na hora, eu não tava programando. Acho que eu vou fazer uma encenação entre um anjo secretário, que eu chamei, e uma pessoa. Não, e até o filtro foi na hora, foi vendo qual filtro tava melhor. Então não tinha. Eu tava falando sobre religiosidade mesmo, sobre, né, o que nos trava entre o que fica entre esse acesso que é livre, né, entre nós e Deus, que é a religião, esse sistema religioso. E aí eu tava falando sobre isso, porque eu tinha postado no dia anterior, e eu vi muitas pessoas comentando. E aí eu tava falando sobre isso, e aí surgiu esse teatrinho do nada. Então eu postei e deu bastante repercussão, na verdade. Eu imagino o tanto de mensagem que você... Porque, querendo ou não, você falou de um assunto irônico, de uma forma irônica, né? Não foi aquela coisa, tipo, eu vou dar uma lição de moral hoje. Tipo, acordei, tenho super moral pra falar. Tipo assim, foi uma coisa bem engraçada e que eu me identifiquei, né, com várias coisas. Por isso que eu falei, Lorena, vamos gravar um podcast. Você até falou, falar sobre o quê? Eu falei, vamos falar sobre isso. Tipo, eu me identifiquei muito. E foi sobre essa questão da religiosidade, né? E, enfim, você é cristã, eu também sou. E eu falo isso em todos os podcasts, né? Eu tava até falando da Flávia, que a gente tava conversando. E aí, às vezes, eu vou dar alguma justificativa, vou explicar. Eu falo, então, porque eu sou cristã, só que todo mundo já sabe, né? Mas, enfim. Então, eu me identifiquei em vários momentos. E eu acho que a parte que mais me identifiquei, não a parte, mas a questão, assim, foi que eu mudei muito desde que eu me converti. Faz pouquíssimo tempo que eu me converti. Foi em 2016, começo de 2016. E só que foi um processo muito rápido, assim, hoje eu olho pra trás e falo, caramba, Deus trabalhou muito, de uma forma muito rápida, e eu só percebi isso hoje, porque muita coisa mudou na minha cabeça, nas minhas escolhas. Eu cresci em igreja, né? Eu cresci na Igreja Universal. Sério? Os meus avós eram da Igreja Universal. A minha bisavó se converteu e levou a minha bisavó, parte de pai da minha mãe. Eu morei com os meus avós por muito tempo, né? Eles me criaram por até, sei lá, os 14 anos de idade. Então eu cresci com eles. Só que assim, era uma igreja extremamente religiosa, não sei como que tá hoje. Às vezes eu tenho até vontade de, tipo, nossa, vou assistir um culto da Universal. Tipo, queria ir ver. Eu já sei até os horários e tudo mais, tipo, sexta, cura e libertação e tudo mais. Você sabe a agenda toda. E já sei a agenda, porque eu sempre ia na igreja, era uma obrigação mesmo. Sim. Então eu cresci cheia de regras, cheia de, tipo, isso pode, isso é do diabo, isso aqui é certo, isso aqui é, tipo, horrível. E muita regra. Então, quando eu já falei sobre isso algumas vezes, muita gente se identificou, muita gente começou a olhar com outros olhos, assim. E claro, né, eu não é que eu sou ingrata, tipo, fez parte da minha vida. Eu aprendi muita coisa, não na época, mas, tipo, mais agora. Muita coisa eu lembro ainda, né? Muita coisa da minha infância reflete hoje na minha vida, né? De, sei lá, meu avô me ensinou a ser dizimista fiel, tipo...
tudo que eu ouvi na época, eu recebia de uma maneira totalmente diferente do que eu recebo hoje, né? Então, pra mim era uma regra eu ser uma dizimista, tipo, sendo que eu não tinha nenhum salário, eu era uma criança. Então, assim, não tinha nem Você dava como dízimo eu do cabelo da Barbie, né? Não, Tipo eu dava. O meu dízimo era, vô, me dá R$2 pra comprar doce. E aí eu chegava na banca, Pegava 20 centavos. eu comprava um doce mais barato pra poder tirar os 20 centavos. E eu chegava no domingo na igreja Ô, gente. com um envelopinho cheio de moeda e falava, beleza, tipo, estou cumprindo o meu papel. E era mais uma questão de regra mesmo, né? E dava uma multiplicada? Você sentia? Tô brincando. Assim, não dizia. O avô te dava R$4 ao invés de 2 depois? O devorador não agia, né? Não agia. Não. Com criança ele não age. Não. Entendi. Mas, assim, eu cresci cheia de regra e. Claro, eu não culpo os meus avós por nada, é a realidade deles, foi a maneira que eles encontraram pra vida deles. E aí eu passei por um período de revolta, assim, de tipo. Na verdade, começou, não era nenhuma revolta, mas começou quando eu precisei começar a ir pra igreja sozinha. Eu mudei de cidade, minha mãe não era convertida e nem meu pai. E eu falei, cara, eu tenho muita vergonha de ir na igreja sozinha. Tinha uma Universal perto da minha casa, mas eu tinha muita vergonha, minha mãe não ia. E eu parei de ir e comecei a conhecer outras coisas, outros momentos, outras pessoas, outras realidades. E acabei decidindo não ir mais. Mas muita coisa que eu tinha aprendido estava dentro de mim ainda. Então eu não dormia sem orar. Mas era aquela coisa, me ensinaram de uma maneira distorcida, né? Minha tia falava pra mim, todo mundo da minha família era obreiro da igreja. Então minha tia falava, olha, se você vai dormir e não ora, o diabo dorme embaixo da sua cama. Meu Deus! Era nesse nível, assim. Tipo, não, aí você ficava olhando na beiradinha pra ver se você via uma patinha dele. Não botava o pé, assim, só de manhã no outro dia. Lençol, tinha que cobrir o pé, tudo, né? Sim, mas assim, eu lembro até hoje de um momento que eu fui dormir na casa da minha prima, que também é na igreja, a igreja, e eu lembro que eu deitei e eu falei, vamos orar antes de dormir, sei lá, orava o Pai Nosso. E aí eu lembro de eu colocando a mão no coração pra orar. E aí, tipo, eu meio que coloquei, me ajeitei, tipo, na cama, assim. A minha prima viu e falou, sabia que você pode orar sem ter que pôr a mão no coração. E pra mim era tipo, mas como que Deus vai receber a minha oração se eu não coloquei a mão no coração? Tipo, pra mim era uma regra eu fazer aquilo. Era uma coisa que, tipo, eu fui ensinada. Tipo, e quando você vai orar e fecha o olho, tem que fechar o olho. Você tem que fechar o olho e você tem que pôr a mão no coração. E tem que ser não sério. Vale. Exatamente. Então, assim, isso é uma das coisas, mas eu cresci cheio disso. E quando eu me converti de verdade em 2016, foi uma escolha. E foi mais uma escolha de. Eu tava num momento muito ruim. Eu já era conhecida na internet, só que eu não tinha noção de nada. Minha realidade mudou completamente. Morei um tempo com a minha mãe, depois morei um tempo com meu pai. E aí, num momento meio que de desespero, assim, eu falei, cara, eu acho que eu nunca perdi, nunca esqueci do que me ensinaram. Eu consegui separar as coisas boas das não tão boas. E fiz uma escolha e fiz uma oração, assim, de Deus, se você realmente existe, eu vou ler a Bíblia, mas eu quero entender diferente do que foi me ensinado, né? Do que me foi ensinado. Então, foi uma escolha, e aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a pesquisar, me interessar, enfim, e foi assim a minha conversão. Mas mesmo assim, eu sempre carreguei algumas coisas, né? Alguns pré-julgamentos que as pessoas faziam comigo. E que, mesmo me convertendo depois em um outro contexto, numa outra igreja. Na verdade, eu nem me converti em igreja, me converti sozinha, e depois fui conhecendo igrejas que faziam sentido pra mim. Mas em 4 anos muita coisa mudou, muita coisa fui aprendendo e minha cabeça mudou muito, né? Então, você falando das questões religiosas, tipo, pode, não pode, isso é errado, isso não é. Me fez lembrar muito, assim, porque era isso. Quando eu me converti de verdade, eu fiz uma oração querendo que Deus se revelasse da maneira que estava escrito e não do que me falaram, né? E é muito difícil você desvincular de uma vez. Porque você tem uma ideia formada, suas atitudes. Ainda mais que te falar quando você era criança, né? Você Exato, você lembra e tal, muito, né? Então, eu me identifiquei muito. Não sei se você tá ouvindo, se você assistiu os stories da Lua. Você salvou? Conseguiu? Cara, eu tentei salvar, mas por incrível que parível,
o negócio desapareceu. Eu vou até olhar de novo ali, porque você fica salvo, né? Fica. E aí, quando você vai abrir pra fazer o highlights, ele tipo, não salvou, tipo, uns 4, assim, sei lá. E aí salvou o restante, mas não faz sentido sem o comecinho. Uhum. Eu não sei por quê. Uma coisa meio... Eu até tenho salvo, esses que eu não consegui, que não apareceram lá, eu salvei. Uhum. Porque eu fiquei com medo de não aparecer. Ah, deve ser um excesso. Tipo... Eu imaginei isso. Eu falei, eu acho que foram muitos, assim. Eles, tipo, não, até aqui a gente salva. Depois Sim. eu fiquei pensando Cria nisso. parte mas... 2. Divide. Parte 1, parte 2. Mas como que eu coloco nos destaques depois, se eles não estão lá aparecendo? Eu não sei fazer isso. Eu te ensino. Tem jeito de você Tem. pegar o negócio no seu... Ah, então tá fácil. Então tá fácil, pessoal. A gente vai aqui aprender hoje o tutorial. Colocar um highlights, então vai dar certo. Eu vou colocar lá. Mas você tava falando no lance da sua infância. Eu cresci também num lar, né? Meus pais já eram cristãos. Uma igreja presbiteriana, né? Diferente da sua lá. Bem diferente, inclusive, né? E essa coisa é muito louca, né? Tem várias vertentes bem diferentes. E um fica falando que o outro tá certo ou que tá errado. Ou que... Do mesmo Jesus, né? Isso eu acho a coisa mais louca. E aí, quando a gente é criança, a gente gosta de tudo, né? Então, assim, eu gostava. Eu ia lá, tinha os acampamentos e tal. Mas eu fui crescendo e fui tomando muita antipatia daquilo. Porque nada que era muito engessado eu nunca gostei. Sempre fui muito livre, sempre fui muito criativa, né? Sempre gostei. E meus pais, na verdade, sempre foram assim. Minha mãe, principalmente, sempre me ensinou a ser muito... Ela falava, filha, você não precisa gostar porque tá todo mundo gostando. Você não precisa... Eu lembro que a gente ia pra alguma loja... vamos ver aqui uma jaqueta. Aí ela era assim... Se tinha uma... você tá vendendo a rodo essa jaqueta, todo mundo comprando. Mas qual que não tá vendendo? Qual que não tá usando? E aí, cara, eu sempre fui... Eu nunca gostei de que tá todo mundo usando. Gente, vamos comprar porque tá todo mundo usando. Eu não quero. Exatamente porque eu não quero comprar. Essa é a dificuldade de comprar em lojas grandes que vende... O negócio sai todo... Você sai na rua, tá todo mundo igual. Não gosto de jeito nenhum. Aí eu evito, às vezes, ficar usando coisa muito estampada, porque corre o risco de alguém ter alguma coisa igual. Mas não é porque também eu não quero estar igual a ninguém. É uma coisa que, sei lá, eu quero criar o meu jeito de ser e tudo mais. Então, desde criança fui assim. Só que tinha umas coisas muito engraçadas. Tá falando do seu dízimo de R$2. A gente ia viajar de carro, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E aí era 1 hora de música para cada um. Então, cada um tinha direito a escutar 1 hora. E era CD na época, né? Então, aí a gente colocando os CDs. E aí minha mãe, o tempo dela, 1 hora, ela só escutava música evangélica. E assim, era da presbiteriana, então eu escutava Vencedores por Cristo, João Alexandre, você não conhece ninguém, né? João Alexandre e tal, não sei o quê. E aí, por exemplo, depois da 1 hora dela, era minha parte. Aí eu, mãe, coloca aí Britney Spears pra escutar Backstreet Boys. Ela, espera, minha filha, vamos esperar 15 minutos. Aí eu, como assim? Isso é piada hoje lá em casa, cara. Que a gente ri. Aí eu, pra que esperar 15 minutos? Não, assim, não vai trocar de uma música pra outra, assim. Tava falando de Deus, a música, não vai trocar tão rapidamente, assim. E hoje em dia a gente fala, mãe, onde você tava com a cabeça lá? Ah, minha filha, não sei. Assim, hoje ela zoa isso também. Mas assim, é igual você falou, né? Ser grata a tudo isso. E eu também, porque assim... Eles não sabiam e era querendo acertar, não era de maldade. Então, muitas vezes a gente vê essas coisas acontecendo e eu tenho certeza, assim, da maioria que a gente vê não é de maldade. Aquele pastorzinho que tá lá, quando eu falo pastorzinho, não é no sentido... Mas assim, o pastorzinho que tá lá no interior e tal, falando aquele monte de coisa, ele tá tentando, ele aprendeu daquele jeito e não é de maldade. Só que o evangelho não é evangelho pra você ficar sendo bem intencionado, entendeu? Tipo, isso não é questão de boa intenção, é da verdade, cara, e é liberdade. E o problema que eu acho que me incomoda muito é quando que me incomoda muito é a gente viver um evangelho cultural. Então, assim, aqui funciona desse jeito. Vamos supor, usos e costumes e tal, de algumas igrejas que tem, né? Que eu tava falando ali pra vocês. Tem gente que não pode ir pra praia, tem gente que não pode... Tem até esse tipo de coisa que eu, particularmente, né? Enfim, acho loucura. Você não pode desfrutar de uma criação de Deus, mas não pode passar maquiagem, não pode escutar música tal. Não pode pintar unha. Não pode pintar unha. Aí tem umas coisas que é, né? Você não pode tomar bebida alcoólica, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Só que aí você vai, por exemplo,
tava visitando alguns lugares lá na Espanha. Lá, tipo assim, é quase loucura você não sair do culto, sair com o pastor e você tomar uma jarra de vinho com ele. E a Santa Ceia é com vinho. Agora você imagina, os brasileiros vão pra lá e ficam escandalizados. Porque aqui é um absurdo. Como assim, Santa Ceia com vinho? Tem que ser suco de uva, o povo fica bêbado. Então, assim, eu me incomodo um pouco quando a gente traduz o evangelho num lance cultural, sabe? E acho que Jesus é brasileiro. Então, tipo, isso é tão distante do que a gente pode viver, e eu acho que esse vai colocando um monte de muro, né? Um monte de barreiras para você ter acesso a uma coisa que já se fez acesso há 2000 anos, ele já não precisa de mais nada. Então, quando tem essa barreira toda, você tá falando assim, Jesus, eu sei que o Senhor morreu por mim, o Senhor venceu todas as coisas, mas se eu não fizer isso, ou não fizer isso, ou não fizer isso, ou não fizer isso, ou deixar de fazer isso, ou nananã, aí o Senhor não vai me ouvir, você não vai me responder, eu não vou ter a vida livre e tal. Tipo assim, você fica escravo de um monte de coisa, menos do amor e da liberdade, entende? E isso é tão estranho que faz a gente pensar que a gente merece ou não certas coisas, né? Ou é pelo meu esforço. E às vezes a gente faz isso inconscientemente, É né? aquela galera que fala, é pela graça, mas... Que mais, velho? Graça é graça. Mas assim, eu vou dar uma ajudinha aqui e vou agir, né? Não que você não tenha que agir, não. Por exemplo, no meu caso, teve uma época que eu fumava, que eu tinha os meus motivos, ou sei lá, fumava por just for fun, bebia e tudo mais. Mas olhando pra trás, existia um motivo dentro de mim inconsciente de tipo assim, eu quero ficar doida, estou bebendo pra eu não ficar sã. Estou sair da realidade, né? Exatamente, estou fugindo de uma situação. E logo que eu me converti buscando entender quem era Deus, quem era Jesus. E aí, logo depois, as coisas foram ficando claras na minha cabeça. Eu olhava pro cigarro e falava, cara, hoje eu olho com outros olhos, isso faz mal. Tipo, é uma questão de saúde, né? Tipo, não é só, porque eu sou crente, eu não posso. Porque tem quem é crente que quer, faz o que quer. Mas é aí que tá. E eu nunca vou esquecer, não lembro quem falou. Mas uma pessoa tava me falando, tipo, cara, você apresenta Deus a alguém, a gente tem esse privilégio ainda, a gente é nada, mas Deus ainda dá esse privilégio da gente apresentar Ele pras pessoas. E a gente já chega com uma lista do que ela pode ou não fazer, a gente já chega mostrando que ela tem que cortar, sendo que não é assim, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem as suas dificuldades, tem áreas que são mais, sei lá, difíceis pra um do que pra outro. Mas no final a gente limita muito as pessoas conhecerem realmente Deus, porque a gente tá tão presa nos nossos julgamentos e no que a gente acha, né? Tipo, nossa, Lorena, mas você pinta a unha, tipo, putz, né? Como se a gente soubesse, né? De sei lá, como se a gente fosse a régua, né? E não Deus. E quem somos né? nós pra falar? Nós, seres errantes, seres humanos tanto quanto todo mundo, Sim. pra falar o que o outro pode ou não pode fazer. Então, por muito tempo, e ainda, obviamente, hoje, é porque pra mim tá tão distante isso hoje da minha realidade, mas isso é uma realidade pra muita gente, de baixar a cabeça pra pessoa que tá ali com o microfone na mão, em cima de um palco. Mas, Ju, o que é o conhecimento? Porque uma vez eu tava falando com um cara na internet, quando eu postei algumas coisas de um amigo meu que é pastor e tal, e aí o cara veio... Não, e sabe o que é o melhor? O cara não me segue, ele veio lá pra comentar, mas agora não sei porquê, pra encher o saco, o pessoal realmente que não tem nada pra fazer. Aí chegou lá, não, porque você tem que ver que o livro tal, que não sei o quê. Aí eu vou lá no perfil do cara, aí obviamente o cara tá lá, eu sou reformado, não sei o quê, estudo não sei o quê, não. Gente, tem nada contra o reformado, nada contra nenhum nada. Só que assim, aí o cara veio querer me dar uma aula de... E aí eu falei assim, velho, o que você tá... O que é o conhecimento? Tipo assim, o que eu não puder explicar pra moça que trabalha na minha casa, que é analfabeta, o que eu não puder falar, se ela não entender o amor de Jesus, tipo assim, o que vai... Se uma criança não entender... Por isso que Jesus falava, cara, deixa ver as minhas criancinhas. Se você não recebeu o reino como uma criança, você não... Então, eu acho que tem gente que fica assim, é muita teologia, então assim, muito estudo, muita coisa, muito... Não, porque você não pode falar que é só isso, porque também tem isso, que aí começa um monte disso. Outro dia, não tô brincando, eu abri um IGTV, do nada apareceu pra mim, não sei porque que apareceu, porque eu repreendi na hora que apareceu. Aí o título era, Bebês Vão para o Céu? Olha isso. Então assim, o que eu acho? E eram uns caras sérios,
Os caras sérios, de nome. Estudados. Não era o Zé das Couves falando, não. Era os caras… Eu assim, gente, de verdade, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Eu acho que o mundo do jeito que a gente tá… Jesus falou pra gente amar as pessoas, pra gente se entregar, pra gente viver aqui, transbordar o que tá dentro da gente. Eu chegar aqui e te amar a Flá, amar o Pedro que tá aqui, poder fazer desse prédio um prédio melhor, poder fazer da minha casa uma casa melhor, da minha rua uma rua. O que eu posso fazer aqui pra melhorar? E ao invés de fazer isso, a pessoa… Os bebês vão para o céu. Velho, que merda. Entendeu? Tipo, desculpa, assim, pode editar se você quiser. Mas assim, cara, que isso? Onde a gente tá, pelo amor de Deus? Que tipo de pergunta? E aí, gente gastando um tempão tentando responder as coisas que Jesus não deu a menor importância. E, de um outro lado, as pessoas perguntando coisas que já têm resposta. Por exemplo, o que eu estava falando sobre o lance de disco. Como você faz para falar com Deus? Que pergunta? Você já tem… Gente, senta, fica em pé, fala. E Põe aí, a mão no coração. Cara, uma vez eu postei… E quando eu postei esses stories… Põe a mão no coração. Quando eu postei esses stories, a pessoa falou assim: não, mas você tem que ter um momento de devocional. Que não sei o que. Eu falei, primeiro que eu nem uso devocional. Com o meu amigo, eu falo… Eu não chego pra você, por exemplo… Vamos marcar o encontro para nós sentarmos e conversar. Eu falo, pô, vamos comer um negócio. Tipo assim, você não vai falar isso. Eu não falo isso com Jesus. Eu falo de Deus, ó, paizinho. E sento e falo Jesus e falo com ele. Eu não marco o horário. E aí a pessoa fala assim, não, você tem que marcar, você tem que ter um devocional. Porque eu falei assim, quem precisa de marcar um momento com Deus é porque, tipo, o resto do dia não é… Eu falo com ele o tempo inteiro. Eu tava no carro, tava conversando, tô aqui, tô falando. Uhum. Depois eu vou reparar, tô ali conversando com o Pedro, eu tava pensando, sabe, querendo saber da vida dele. Esse assunto é muito longo, eu já tô um pouco perdida. Não, é um assunto longo que tem várias frentes, né? Tem muita problemática e muita coisa boa nisso, enfim. A gente ficaria, sei lá, 5 horas falando de tudo, mas uma coisa que me veio à cabeça quando a gente estava conversando ali fora do ano passado pra cá eu aprendi muita coisa, assim, ainda mais depois de uma viagem, que por incrível que pareça, até então não tinha a intenção de ser um marco na minha vida. Mas de uma certa forma foi. Eu fui ser monitora de acampamento nos Estados Unidos, ano passado. E quando eu voltei, eu comecei a me questionar, tipo uma crise, assim. De me questionar de tudo. E não foi nem uma questão, tipo, sei lá, fiz uma viagem missionária. Nossa, vi muita coisa e não era essa a questão. E nem eu entendia por que eu tô tendo esse momento aqui de me questionar e saber se eu gosto realmente do que eu faço ou se eu tenho que mudar. E foi muito bom ao mesmo tempo, porque eu tomei outras decisões, eu comecei um curso, eu abri muito minha cabeça para coisas novas, mas em relação à minha espiritualidade, assim, a minha vida com Deus, eu aprendi muita coisa também e abri mão de muita coisa. Enfim, eu tive convivências e conheci pessoas e ideias nessa viagem. E comecei a me frustrar muito com o que eu ouvia, não só na viagem, mas o ano passado inteiro, assim, falando do ano passado só pra ter, tipo, um período, mas na real, desde quando eu me converti. Então, da pessoa dizer, nossa, sei lá, eu me sinto mal se eu não entrego uma palavra aqui, parece que o meu dia ele foi inútil se eu não falar algo de Deus para a Lorena, se eu não… E aí eu comecei a analisar e falar, caraca, então eu tô muito em débito, tem, tipo… Deus deve estar, tipo, e aí? Bora trabalhar. E aí eu comecei a me questionar muito em relação a isso, porque eu falava, Deus, e minha família? É muito difícil você pregar para sua própria família, né? Sei lá, da parte do meu pai, ninguém é convertido, ninguém é da igreja. E aí as pessoas falavam, não, mas se você não consegue pregar o evangelho dentro da sua casa, você não vai conseguir pregar o evangelho fora da sua casa. E aquilo dava um bug na minha cabeça, porque eu falava, legal, as pessoas na internet estão sendo tocadas, elas assistem meus testemunhos, leem os textos, nossa, que bênção, e eu não consigo fazer isso dentro da minha casa. E aí, em um dos momentos que eu tive com Deus, eu fiz uma escolha. E a minha escolha foi, eu não vou ficar pregando. Eu sei que existem momentos que é necessário você falar, existem momentos que você vai ouvir o Espírito Santo mandando você agir, ou tipo, né? Lorena, ó, eu senti tal coisa, você tá mal, você veio me procurar, eu senti de te dar um conselho. Enfim, essas coisas acontecem, fazem parte da vida. Sim. Mas ao mesmo tempo eu falei, eu prefiro ir por um caminho mais demorado, assim. Porque logo que eu me converti, as pessoas falavam muito pra mim, Jesus tem pressa.
Nossa, O mundo vai acabar não amanhã. entendi se Jesus tem pressa. Nunca entendi. Jesus tem pressa de Fico fazer. imaginando Jesus olhando o relógio. Ai, gente, vai. Pelo Gente, amor o tempo de Deus. vocês nem é o meu tempo. O que vocês estão Tipo, falando? que É. louco. E aí eu ouvi muito isso. Então eu tinha essa pressa, essa necessidade de preciso fazer o que foi dado pra eu fazer, o que me foi ordenado, sei lá. E essa pressa toda, você acaba não tendo relacionamento. Não, total. Porque você vai começar a falar até babar. E é Você como não tem se nem é o jeito de você relacionamento. falar e persuadir a pessoa. Você não tem nem relacionamento e nem credibilidade. Porque aí que tá, tipo, muita coisa eu me questionava, já fiz viagem missionária, enfim. E eu falava, tinha muita coisa que eu conversava com Deus, tipo, um desabafo, assim, de Deus, eu preciso ficar contando nos dedos quantas pessoas foram salvas por algo que eu falei. Eu tenho que ficar indo em igreja pregar porque estão falando que eu tenho que ir. E, assim, tem muitas vozes, né, que a gente tava falando. Muita gente fala, porque Deus falou que você tem que fazer isso. E aí eu comecei a parar e separar essas coisas. É claro que quem eu conheço, quem me conhece, tem intimidade. Eu super considero que a pessoa tá falando. Se eu conheço a pessoa, sei do relacionamento que ela tem com Deus. É óbvio que eu vou ouvir, mas ao mesmo tempo eu só vou agir se Deus me confirmar aquilo, enfim. Mas eu tomei essa decisão de ir pelo caminho mais demorado, né? Porque hoje a gente é muito imediatista, então eu quero sair daqui falando para as pessoas que eu salvei 4 pessoas para Jesus, que 4 pessoas confessaram, mas ao mesmo tempo eu não tenho um relacionamento com aquela pessoa, não sei da continuidade daquele momento, tipo, e depois? Não, e você não pode nem dar certeza de lance de salvação, como que a gente pode falar, eu detesto essa expressão, eu ganhei X almas para Jesus. Nossa, alma, parece que a pessoa é uma fantasma, né? Enfim, você conta, né, no seu caderninho, porque você vai chegar no céu e aí, tipo, sua coroa vai brilhar mais. Enfim, é umas coisas bem que eu comecei a me questionar muito. E é muito louco ver o resultado desse caminho que é mais demorado. Eu comecei a entender que, não, beleza, a gente precisa ser filho de Deus e manifestar isso para as pessoas. Mas se eu ser essa filha, consequentemente isso vai refletir, isso vai ter um resultado. E o resultado não é pra mim. Eu não preciso ficar contando quem que eu salvei, prestando conta pra Deus. Tipo, Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. Então, assim, eu comecei a dedicar mais tempo em ser alguma coisa, em ter o meu tempo com Deus e entender que aquilo, de alguma maneira, vai refletir. E eu vi muito isso na minha família, assim. Se alguém perguntar, você já converteu sua família? Tipo, não. Não, você já converteu sua família. Primeiro que eu nem, tipo É. assim, não tenho nem esse poder de converter ninguém. E as pessoas, elas precisam sempre ficar pregando. Eu sempre achei isso muito cansativo, né? Meu Deus, como que eu administro isso? Mas ao mesmo tempo, eu pude ver resultados naturais e humanos, se eu posso dizer assim, de decisões minhas que afetaram pro bem a minha família, ou de eu passar 10 dias com eles e, sei lá, não vou comer tal coisa. E durante aqueles 10 dias, a minha família olhar pra mim e falar: nossa, você cumpriu com a sua palavra. Tipo, você teve doce. Sei lá, eu vou fazer um negócio comigo mesmo. Toma esse doce. Não tô comendo. Por uma coisa minha, né? Minha e pessoal. Uma escolha nada a ver, que não é nem espiritual, e não é nem jejum também, é só uma questão, tipo, nossa, tô comendo muito doce, vou cortar 10 dias. E aí, das pessoas olharem, pessoas da minha família, e falarem: você é muito fiel às coisas que você escolhe. Tipo, isso inspira a gente também ser. Sim. Porque a gente começa, sei lá, uma dieta e no segundo dia a gente já corta e não dá continuidade. E ver essa sua postura com uma comida, sei lá, por algo que você abriu mão, é muito inspirador. Então, assim, eu acredito que Deus, ele é manifestado em qualquer atitude nossa. Não necessariamente eu preciso pregar pra Lorena. Eu já vi vários testemunhos que eu nem imaginei, que eu nem tava pregando, falando, mas que eu só agi conforme eu senti de agir. Demais. E as pessoas olharem, né, sem querer aparecer nem nada, e das pessoas enxergarem alguma coisa de diferente ali. Não, então... e é muito doido, porque assim, quando a gente vê que o fruto do espírito, então assim, é um fruto. Ele vai falando o fruto do espírito e as obras da carne. Então, tipo assim, o fruto é uma coisa que dá sem fazer esforço. Porque tá no tempo de dar, então vai dar. Por exemplo, tem umas árvores frutíferas em casa. E agora é tempo de acerola, e tá lá dando muita acerola. E em alguns galhos é o mesmo pé, mas em alguns galhos você vê uma acerola verde, uma que tá amarelando e uma que tá vermelha ou já passou. Na mesma árvore, inclusive.
Isso eu acho muito doido, porque, igual você estava falando, são coisas que vêm naturalmente da sua vivência, do seu relacionamento, e você vai acrescentar. Esses frutos vão naturalmente brotando. E essa ansiedade de hoje em dia, a gente tá no mundo, né? Tipo, em redes sociais e tal, uma ansiedade tão grande que você não reflete, você consome. Existe uma pressa, essa pressa, Jesus tá com pressa até dentro das redes sociais. Se você ficar rodando assim, colocar. Aí é um pastor falando uma coisa, 10 segundinhos de pregação, mais 10, mais 5 minutinhos, você vai vendo. E cada um com a sua perspectiva, com a sua vida, com o seu contexto. Então, tipo, eu acho estranho quando você tira todo o contexto da vida de uma pessoa e oferece pra ela um negócio que não tem a ver. Porque Deus é um Deus pessoal, ele vai agir com você de um jeito e vai entender, ele, sabe, do jeito que eu tava falando, lance cultural também, em cada lugar do mundo é com uma pessoa diferente, ele vai falar de formas diferentes. Eu conheço uma história de um cara que, cara, assim, e eu tô falando isso aqui, gente, de verdade, quem me conhece pelas minhas redes sociais sabe do respeito grande que eu tenho por todas as fés, assim, eu acho que todo mundo tem que ser livre pra crer no que quiser. Mas que um cara já falou de Jesus para um outro cara dentro de um lugar, né? Vamos colocar assim, de outra religião. O cara tava num outro lugar, de uma religião totalmente que acredita totalmente o oposto, às vezes, do que eu acredito. E o cara chegou lá, o líder dessa religião, falou assim: olha, Deus tá te pedindo pra falar uma coisa. Aí você vai falar assim: não, mas é impossível, porque você tava num lugar que não era a casa de Deus, porque como assim um cara que serve a outra Deus lá vem falar. Então, assim, ele não escolhe. Tava falando pra Maju e pra Flávia ali fora que eu tava tão cheia, né? Você tava falando no lance das vozes, tava tão cheia dessas vozes de ficar escutando um pregador, uns livros e lendo um monte de coisa, que teve um dia que eu vou contar esse caso aqui rápido. Que teve um dia que eu parei e orei e falei: Deus, eu estou cansada dessas vozes todas e eu não sei qual é a sua dentre esse. E assim, Maju, eram pessoas sérias, né? Pessoas que estão ali, cara, que o escritor top lá, que tipo, o mundo inteiro conhece. Nossa, vai ter uma conferência do fulano de tal aqui, eu quero, porque o cara. Essas coisas, idolatria da nossa cabeça também, né? E aí, no fim, eu falei: olha, eu não vou ler, eu vou passar um tempo sem ler a Bíblia, sem escutar música nenhuma, sem ler livro nenhum, sem ir pra igreja, sem nada. Eu quero escutar a sua voz, porque eu tô perdida, estou confusa. E aí, isso foi no final de 2017, no começo de 2018, eu estava numa viagem pra Índia, na Índia, e veio um casal de missionários ingleses na Índia, tipo assim, coisa muito louca. E o cara chegou pra mim, foi entregar uma palavra pra mim, pro meu marido e tal, e no meio do negócio ele parou, ficou olhando pra mim e falou: olha, você tá escutando muitas vozes, não tá? E aí eu comecei a chorar, óbvio, porque eu tava. E tava muito cansada. E ele viu, e ele começou a falar: eu tô vendo o seu cansaço, e Deus vai falar com você. Você vai escutar só a voz dele. Ah, eu não contei outra coisa ali fora. Isso foi na Índia, em 2018, no começo de 2018. Quando foi no meio do ano, eu fui morar na Inglaterra, e a gente tava, tipo, sei lá, em novembro, acho que foi em novembro, eu conheci um casal em Londres. Não conheci através do Davi, inclusive o Davi tava lá em Londres. A Pri e o Michel. Sim. Você conheceu eles? Cara, essa história com eles. A gente tava num café e a gente tava conversando, assim, e tomando um café. Ele também gosta de café especial e tal. E eu falei: nossa, que legal. E a gente conversando. E a gente contando da nossa vida pra ele. Foi muito engraçado, porque, tipo assim, não tem nada a ver com o assunto. Mas o Davi a gente foi encontrar com o Davi. Fica amiga aí, que eu tenho que, não sei o quê. Aquele jeitinho Davi de ser, preciso, né? conectar você com esse casal. Eu fui, se o Davi gosta deles, eu gosto, então. Total. E aí a gente foi, encontramos com ele, ficamos nesse café com eles. E teve uma hora que o Michel ficou olhando pra mim. E olhando bem fixo assim, eu falei: gente, o que tá acontecendo? Aí ele parou do nada, a conversa rolando, ele parou, olhou pra mim e falou assim: você sabe que você vai escutar só a voz dele, não sabe? Cara, assim, sabe quando faz um silêncio no lugar? Ele virou pra mim e falou assim: não tem a ver com igreja, não tem a ver com gospel, não tem a ver com nada, tem a ver com pessoas. Ele quer que você relacione com ele e com as pessoas. E eu acho isso tão lindo, Maju, porque eu não sei. Eu não posso falar o que eu acho que ele tá pensando, porque ele é Deus, quem que sou eu pra falar o que eu acho que ele tá pensando? Mas quando eu vejo um povo tão dividido, eu acredito nisso, eu acredito naquilo e tal, e a gente acredita, por exemplo, nesse dia que eu postei uma coisa, abri uma caixinha de pergunta, e a pessoa: você não acredita, você fala negócio de religião e tal. Eu falei: cara, eu me relaciono com Jesus.
Então, pra mim, tipo, não interessa o resto. Se eu não escutar Jesus, se alguma coisa que eu tô entendendo não tem a ver com Jesus, com o sacrifício dele, com a minha liberdade, com ele, não... Aí um cara comentou, mas você está pegando o sangue dos mártires e jogando no lixo e desprezando o esforço que eles fizeram para que hoje a gente tivesse a palavra. Eu falei, eu ia me escandalizar comigo se você estivesse falando que eu estaria desprezando o sangue do meu Salvador, que morreu por mim e ressuscitou por mim. Aí, tudo bem. Mas já que é dos mártires, fica tranquilo, fica numa boa. E aí, no final, a gente fez uma piada, ficou tudo bem. Mas o que eu tava falando é que, cara, que divisão desnecessária que só atrasa o amor pra chegar a mais gente. E aí, o que acontece? Fica o nosso filme todo queimado. Aí, hoje em dia, é o seguinte, eu sou cristã, mas assim... Você já se justifica, mas eu não, né? Mas assim, não sou igual. Hoje mesmo eu tava tendo uma reunião, e na reunião uma das pessoas que estavam comigo, tipo, falou, cara, mas aí a pessoa fulano de tal, que aí falou dos gays, que falou não sei o quê, como se todos os cristãos pensassem a mesma coisa e falassem, agissem a mesma coisa, e falassem até babá, cuspindo no microfone, gritando. E assim, e não é isso. E é tão triste a gente ter que se justificar, a gente né? tem que se justificar, entendeu? Justificar, então, não sou assim, não penso assim. Por isso que eu acho que realmente as pessoas, a gente voltando às pessoas, as pessoas, nossa, eu não suporto assim discurso. A gente tá falando ali fora, que se a gente tava em alguns lugares que você via umas pessoas falando uma coisa e vivendo de outra. Eu não consigo ser duas pessoas, eu sou essa pessoa o tempo inteiro. Eu nunca vou ser. É claro que eu nem gosto da expressão livro aberto, porque você não tem que ser livro aberto, você tem que ter sua intimidade e tal. Mas uma coisa, você ser duas pessoas. Na frente das pessoas, falando uma coisa você é, mas na hora de agir, nos pormenores, na hora de você ser generoso numa coisa que ninguém tá olhando, na hora que você... Cara, isso... O que a gente tem que fazer é tipo assim, pai, o Senhor tá comigo o tempo inteiro. Eu quero viver essa vida aqui. Fico até emocionado falando. Mas enfim, eu quero viver essa aqui o tempo inteiro, como se eu tivesse... Eu sei que o Senhor tá aqui, então eu quero o tempo inteiro te amar o fulano, eu quero o tempo inteiro com o Senhor comigo. Então assim, quando a gente tá vivendo em cima por esse amor, não interessa que ninguém fala de você. Nem ficar justificando mais, porque tipo assim, pra que a gente justifica, no fim das contas? Importa a opinião de alguém? Isso não é ser rebelde. Isso é saber exatamente quem que você é. E é o que você tava falando. E a opinião que realmente importa. Não, e você gente, tá né? falando, tipo, né, cara, você que é uma pessoa que conhecida e tal, que saco, sabe? Ficar, tipo, tendo que se justificar o tempo inteiro. É um caminho sem volta. Você começa a justificar. Eu nem me dou o trabalho, assim. Nem quando eu não era crente, nem virando crente, me convertendo. Não acho necessário. Até respondi também no meu Instagram esses dias, tipo, quando alguém discorda de você, ou o que você faz quando opinam sobre sua vida? Eu falei, gente, se é alguém que eu não conheço e não me conhece, a pessoa ela não tem nem uma credibilidade, nem moral, mas moral no sentido moral mesmo, de tipo, falar, opinar alguma coisa. Como que eu vou considerar a opinião de alguém que não me conhece? Considero opiniões das pessoas que eu conheço, que eu considero que são os meus amigos, a minha família. E olha lá, né? Exatamente. E ainda tem opiniões que você nem considera. Mas é isso, quando você entende o seu lugar em Deus, você tem a sua liberdade, às vezes as pessoas vão, né, tentar te colocar naquele padrão de, nossa, ou se você tá fora daquele padrão da cabeça dela, daquele lugar que ela vive, você tá errado, mas é isso, o relacionamento com Deus é muito pessoal, é entre você e Deus. E é isso, gente. Nossa, eu ficaria aqui mais 10 horas. Cara, mas é muito especial isso, Maju. E infelizmente a maioria tem essas travas todas. Eu tava falando ali que eu sinto que é muito esse gap, né? Tipo assim, na identidade. Porque você entra numa igreja, você é filho de Deus. Saiba que você é filho de Deus. Só que a gente vive isso na teoria. Porque quando a gente vive na prática, você não interessa o que os outros estão pensando. Não interessa nada. E não interessa nem o que você pensa ao seu respeito. Só interessa o que ele pensa ao seu respeito. E ele já disse que você é aprovado. Ele já disse que você é amado. E tá tudo bem. Mas eu vou... Ele já na cruz ele já levou os pecados que você já cometeu e os que você vai cometer. Então, tipo, o tempo inteiro a gente fica, tipo, não, eu tenho que pedir perdão, porque eu tenho que pedir perdão, Deus me perdoa. Eu vivi isso muitos anos. De me achar indigna. Não, mas eu não tô bem hoje, então eu não vou tomar Santa Ceia. Sabe essas coisas? Eu já vivi tudo isso. E sabe o que isso me fez? Me atrasou na vida que eu tenho hoje. De verdade, assim,
Eu falo o que eu tô falando hoje porque eu vivi praticamente 6, 7 anos, tipo, tentando descobrir. E cada vez que eu ia pra uma conferência, que eu li um livro, que eu não sei o quê, que eu tava ouvido pra todo mundo, menos pra ele. Porque, sabe por quê? É tão simples que a gente não acredita que é tão simples. Não pode ser tão simples. Não pode ser. O acesso, não. Eu preciso fazer alguma coisa. Não é assim também, não. E é o que é pregado em quase todo lugar. Em quase todo lugar. Isso que é louco. Entendeu? Tipo assim, é graça, é pela graça. Mas não é assim, não. Tem um pouco de lei. Gente, eu vejo pastores renomados mesmo falando assim, tipo, é um pouco de lei e tal. E aí, sabe o que é o mais doido? Que eu vejo essas pessoas que estão lá escravas, que a vida é escrava, que é um monte de bloqueio, tomando ansiolítico, tá lá. Nada contra, eu sei que cada doença é uma doença, tá, gente? Calma antes de polemizar. Mas, tipo assim, refém de um monte de coisa, porque não é livre. Mas o pastor fulano de tal... Como se o cara do gabarito que estudou um monte de coisa... Velho, você pode estudar 900 anos, 10 mil anos, a gente nunca vai entender Deus. Nunca. Ele é inefável, ele é ilimitado. Não tem como a gente entender. Olha o tamanho do nosso cérebro. Eu olho pro céu, o tamanho do céu. Eu vou achar que eu sei alguma coisa. Tipo assim, gente, isso é imbecil. Tipo, aí o que acontece? Eu pego todo esse conhecimento e falo, pode ficar com esse conhecimento, que eu fico com a minha vida de liberdade para amar as pessoas. E como o Espírito Santo vive na gente, ele vai falar, ele vai ensinar. Sim. Porque, tipo assim, o povo fica tão preocupado com Bíblia, com tradução da Bíblia. Essa tradução é melhor, a outra não sei o quê. Não. E os caras que não têm acesso a nada. Sim. Sabe o que eu já ouvi? Aí a gente tem que mandar a Bíblia pra lá. Aí, se a pessoa é analfabeta, a gente tem que ler. Por isso que a gente sabe ler, pra ler pra essas pessoas. Foi coitado, se eu não ler pra pessoa, a pessoa vai pro inferno só porque ela não leu a Bíblia. Olha que loucura que o ser humano faz. É. E a gente acaba limitando Deus, que é ilimitado, né? A gente... Não, assim, se a gente começar a colocar as coisas, tipo, mas porque a música não pode... porque... Não, vamos assim, eu acho, Maju, que tem coisa que sim, sério, não precisa da Bíblia não, é só usar o cérebro mesmo. Senso comum e raciocínio lógico, que foi Deus que nos deu, inclusive. Raciocínio lógico, se você colocar algumas coisas assim, não faz sentido. Não faz sentido. E pra mim, as coisas de Deus fazem sentido. Então, tipo, tem coisa que você fala, cara, não faz sentido. Não faz sentido você delimitar, não faz sentido ele criar um negócio pra depois falar assim, não pode ir, não pode fazer. E outra, e não faz sentido ele ter criado todas as coisas pra que a gente usufrua da maneira com que cada um, né? Não faz sentido, se todas as coisas surgiram a partir dele, como eu posso dizer que eu não posso fazer, consumir isso ou aquilo se todas as coisas vieram? Imagina que tudo era um círculo perfeito. E depois da queda, depois do pecado, o círculo ficou distorcido. Não foi criadas novas coisas. Então, por exemplo, o povo tem um tabu desgramado pra falar de sexo. O sexo é uma coisa maravilhosa. Só que não pode falar do jeito, não pode, é o jeito que você fala. Então, por exemplo, o jovem dentro da igreja, dessas igrejas mais assim, não pode falar, não pode pensar, não pode isso aqui, não pode ficar no carro junto, não pode. Aí depois casou, agora tem que transar. Agora você e ó, tá transando pouco, tem que transar mais. Aí o povo, mas eu não sei nem onde fica o negócio, como é que eu vou saber? Sim. Então é coisa louca, tipo assim, e quem disse que você não pode, tipo assim, não vou falar nada não. Vou falar nada não. Cara, eu acho que assim, eu fico vendo gente que... Não, mas eu acho que tem que ter essas regras para os meninos que estão chegando, para as pessoas, sabe? Os meninos que eu falo, crianças, jovens, estão chegando agora. Eu falei, o menino tá na formação, ele tem que aprender. Você não tem que falar o que ele tem que fazer, ele tem que aprender. Aí o povo, mas tem que falar de arrependimento. Eu vou falar assim, sabe uma coisa? Se você ama muito uma pessoa, por exemplo, eu sou casada, eu sou apaixonada pelo Thiago. O meu amor, cada dia que passa, amadurece. É tanto amadurece, tipo assim, que no começo do relacionamento a gente namorava à distância, então tem aquela desconfiança. Quem são os amigos? Não sei, um cara de Recife, que até com calor. Cara de Recife, não sei o quê, não sei quem são e tal. Aí você vai conhecendo mais. E vai conhecendo mais, vai ficando mais íntima. Você já vai entendendo, só no olhar você já sabe. Cara, eu acho lindo quando tem essa analogia com Jesus e o casamento. Porque é isso, o casamento você vai... E no relacionamento você vai amadurecendo e você vai entendendo mais. Pra que eu preciso falar de arrependimento? Se eu gosto tanto que eu sei o que é bom pra mim, eu não quero fazer outra coisa. O povo fala, tem que falar de arrependimento. Você tem que falar de arrependimento pra quem não sei, porque é burro. Porque, tipo assim, não tem sentido. Tipo assim, olha, eu tô te falando, isso aqui vai matar a sua sede. Bebe essa água que vai matar a sua sede. Aí você prova, nossa, realmente vai matar mais sede. Nossa, eu amo água.
Aí tem um negócio escrito assim, ácido sulfúrico aqui. Aí você, mas assim, vai matar minha sede e tal, mas assim, eu vou tomar. Aí tem uma foto, ó, aqui tá uma foto de quem tomar ácido sulfúrico morre. Mas tipo assim, eu vou tomar só um pouquinho e tal, mas é a água que... Entendeu? Eu fiz uma comparação horrível. Não foi boa. Foi boa? Foi. Porque, tipo assim, por que eu vou falar? Não tem que falar de arrependimento. O jovem tem que saber. Não tem que falar. Você não tem que falar. Se o cara tem problema com pornografia, deixa que ele resolva o problema dele aos pés da cruz, do jeito dele, velho. Para de querer falar o que o cara tem que fazer. Vende o computador, não sei o que. Você não tem que correr. Não, sei lá, velho. Tipo, se o cara tem problema com alguma coisa, um vício de alguma coisa que ele tem que tratar, alguma coisa, deixa ele tratar com Jesus. Para de ficar querendo mandar nos outros, tipo assim. Nossa, tô muito com raiva agora. A Flá tá lá fora aqui. Tá podcast de 3 caras. Não, é porque assim, se me deixar começar a falar aqui, eu vou ficar. Vai ficar. Olha, Maju. E esse foi o último podcast de Maju Trindade. Nunca mais. Ninguém veio. Acabou hoje. Zerei. Porque zerou no sentido de, tipo, o pessoal vai assim, realmente enlouqueceu. Chamou essa menina aí. Mas tomara que apareça alguém que entenda tudo que a gente tá falando. Ou escute aqui. até o final, porque agora já tem 3 horas de podcast. Mas, nossa, eu achei ótimo. Dei boas risadas e concordei com muita coisa. É louco, né? Porque no final a gente precisa se libertar mesmo de todas essas coisas e ouvir menos que as pessoas estão falando, julgando, postando como certo na internet. A gente tem que parar de se apegar aos discursos das pessoas e no relacionamento que as pessoas têm com Deus. Você tem acesso e você pode criar o seu relacionamento com Deus, né? Parar de... Não que ouvir seja ruim, um conselho bom, muito bom maravilhoso. De ouvir. Relacionamento com as pessoas e tudo mais, mas cada um é cada um e cada um tem uma dificuldade numa parada. Sim. Antigamente, se eu pensava alguma coisa, tipo assim, eu já ficava, ai Deus, não sei o quê. Hoje, tipo assim, se eu penso alguma coisa, no outro segundo eu falo, o Senhor me ama. Eu sei que você me ama. Porque antes, eu era assim, se eu pensava alguma besteira ou fazia alguma coisa que desagradasse o Senhor, aí no outro dia, se acontecesse alguma coisa, não fechou um contrato, não sei o que, eu sabia. Tá vendo? Uhum. Porque ontem eu fiz... E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo assim, como se Jesus fosse, tipo... Como se ele fosse imaturo. Não fez, então também não vou fazer. Tipo assim, cara, que a maturidade tá em mim. Sim. De pensar que ele é imaturo como eu sou. Uhum. E não é. Então, tipo assim, quando você... Cara, tá fazendo uma besteira. Enquanto você tá fazendo a besteira, pensa, ele me ama, mesmo eu fazendo essa besteira. Ele morreu por mim. E essa besteira que eu estou fazendo, ele já levou na cruz. Só que a sua maturidade, o seu relacionamento com ele, quando você vai entendendo esse amor, você vai vivendo por esse amor, você não vai querer fazer as coisas mais que você fazia antes. Você é natural. Aprende, né? Você entende. Você entende, é natural, velho. Pra que você vai querer ficar enchendo a goela de Coca-Cola e coxinha se você sabe que, tipo, é melhor você cuidar do seu corpo agora? Porque, tipo, o povo fica falando de bebida, mas ninguém fica falando de Coca-Cola, de fritura, de McDonald's, em tempo inteiro. Ninguém fala disso. Vamos falar do vinhozinho no final de semana do povo, mas não vamos falar das suas coxinhas com Coca-Cola, que nem é comida isso aí. Mas... Não, coxinha é... Ai, porra, coxinha é muito bom, né? Mas enfim, entende? Sim. Tipo, enfim. É bem isso. E... Enfim. Cara, você bem com a coxinha agora, hein? Com a Coca-Cola gelada. Mas é isso, né? A gente aprende tendo um relacionamento com Deus, muita coisa que eu tinha distorcido na minha cabeça, ou coisas que eu falava, Deus, mas por que eu faço tal coisa? Eu não quero fazer tal coisa, né? Não que a gente tenha que ficar parado, estacionado num lugar e não crescer. Eu acredito que Deus quer que a gente amadureça pra viver coisas quando a gente tiver maturidade e tudo mais. E ao mesmo tempo, a gente ouvindo o que Deus pensa ao nosso respeito faz com que a gente tome as nossas decisões, ou de parar de fazer aquilo, ou começar a fazer aquilo outro. Então, querendo ou não, ter relacionamento com Deus te molda na vida também, né? E te faz amadurecer. Eu não sei se você com certeza deve receber perguntas assim que eu recebo, mas as pessoas elas querem saber até onde elas podem ir, pra elas não caírem. Entendeu? Então, assim, qual é o limite
entre isso aqui, assim, qual tipo de música, por exemplo, que é um negócio que eu acho ridículo pensar nisso, mas qual tipo de música eu posso escutar, que até aqui tá bom, mas assim, passou daqui já não pode mais. Eu posso escutar Zeca Pagodinho, mas Barão da Pisadinha já eu não posso escutar, porque, entendeu? Então, tipo assim, eles ficam o tempo inteiro flertando com esse limite que elas colocaram. Que nem existe esse limite, porque ele equilibra uma coisa que é uma ilusão, né? Equilíbrio é uma ilusão. Então eles ficam nessa pensando, aqui eu posso, aqui eu não posso, essa série eu posso assistir, essa série eu não posso, essa não sei o quê. Cara, que loucura! Porque quanto mais a gente vai se enchendo, e quando eu falo enchendo, não é aquela coisa, Senhor, vem e me enche, porque eu já sou cheia, eu não entendo isso, eu quero mais de Deus dentro de mim. Tudo bem, pode ser no sentido de relacionamento, de você estar mais próximo, de você ter, sabe, assim, eu acho que eu não, assim como eu tenho mais do Thiago em mim, no sentido de, tipo, de conhecê-lo mais, por causa da convivência, mas de que você quer mais e nunca entendi essa, sabe? Eu ia concluir com o negócio da limite, mas não, eu já esqueci, tô esquecendo tudo, acho que tô com fome. Bom, então vamos encerrar. E comer. Então, com uma coxinha, com Coca-Cola. Nossa, meu Deus. Hipocrisia, né? Enfim, é hipocrisia. Olha, mas gostei muito do assunto. Espero que vocês tenham gostado também. Sigam a Lorena nas redes dela. @Lorena Chaves. Fácil. @Lorena Chaves. Músicas da Lorena Chaves, enfim, stories da Lorena Chaves. Eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito. Acho que se você chegou até aqui, você é um guerreiro. E se você gostou... Podia sortear alguma coisa, né? O Tô quê? brincando. Não, mas aqui podia sortear, porque aí a gente vai saber quantas pessoas realmente... Se você chegou até aqui, manda pra gente, sei lá... Cheguei, hashtag Cheguei Podcast. Isso, e compartilha aí nas suas redes o podcast, manda pra alguém ouvir. Foi um bate-papo que a gente teve, foi isso, foi indo, foi fluindo. E é isso. Lorena, obrigada. Obrigada a você, foi muito legal. Eu adorei. Muito bom. E é isso, gente. Um beijo, Deus abençoe. Já muito evangélica terminando o podcast falando A Deus paz abençoe. do Senhor para todos, A seja paz. convosco. E é isso. O amor do nosso Pai. Amém. Deus é bom. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Beijos.